No vídeo de hoje eu vou pedir que você imagine a seguinte situação. Imagine que você foi contratado como um Dev Senior, um Staff, um Principal, um CTO, dependendo da startup onde você foi contratado. Para esse caso é o Booking.com. Imagina que você vai ter que derivar a arquitetura do zero para atender o produto do Booking nas suas mais variadas vertentes de produto. Então imagina que vai ter comunicação síncrona e ou assíncrona, e aí você vai ter que definir, que tipo de mensageria que você vai usar, vai ser um Kafka, vai ser um NATS, vai ser um broker com Redis, por exemplo, SQS, SNS, se estiver na Amazon, etc. Vai ter que definir, obviamente, por conta disso, o Cloud Provider. Então a gente não vai fazer nada on-premise, vai ser direto no Cloud Provider como AWS, GCP ou Azure, vai ter que definir, avaliar prós e contras. Vai ter que definir o tipo de banco, vai ser monolito ou vai ser distribuído, vai ser microserviços, por exemplo. Quais são os bancos Sql ou SQL que você vai utilizar? Vai usar um tipo de banco só, como um cluster, ou vai diversificar os tipos de bancos, por exemplo. Então perceba que são várias coisas que você tem que pensar, fora a estrutura organizacional, pensando em times, por exemplo. Então como é que eu vou distribuir no médio e curto prazo? Tipo de estrutura organizacional você já imagina para esse cenário, tá? Pensando no MVP. Então se você gostou dos questionamentos e das questões, fica aí no vídeo que a gente vai responder todas elas agora. Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alisson, seja bem-vindo ao canal Tria Senior. Então galera, a gente vai discutir agora e vai construir a tomada de decisão que vai estabelecer tanto a parte inicial de arquitetura, como a parte organizacional também da empresa. Então pensando na alocação de pessoas de acordo com cada produto, cada domínio. Se você acessar o Booking.com, tem a parte de reserva, obviamente, tem a parte de buscas de hotéis, por exemplo, tem a parte da visão do customer quando ele vai buscar um hotel para fazer uma reserva, e tem a parte do admin do hotel, por exemplo. Então tem vários domínios que a gente vai pensar, tem a parte também de busca como um todo, que são coisas mais cross, pensando até em ferramentas de indexação como um Elastic, um Algolia do tipo, aí já entra no viés mais técnico, né? Mas tem várias coisas que provavelmente você já pode pensar, eu posso dar ownership, ou seja, eu posso delegar que esse domínio, essa parte do domínio vai ser específica para um time. E a gente tem que estabelecer alguns cenários também. Para imaginar um cenário de time, imagina que a gente conseguiu um investimento lá no Booking inicialmente, que a gente vai ter cerca de 20 devs, algo do tipo, e a gente vai conseguir alocar essas pessoas de acordo com o produto, de acordo com o domínio que a galera estiver trabalhando. Então, quando você pensa em reserva, você também pensa em pagamento. Aí, a galera que vai lidar com pagamento vai estar na squad separado. Quem é o dono desse serviço apropriadamente falando? A parte de reserva em si, a parte de busca de hotéis, por exemplo, e a parte de busca cross, que seria a ferramenta de indexação. A gente vai entrar em detalhe depois dos domínios já em breve. Mas pensando já nessas coisas que são mais ou menos de responsabilidades únicas, pensando em time, como é que a gente vai separar isso? E como é que isso se reflete na arquitetura em si? E além disso, tem a parte de performance, como eu falei também, que a gente vai discutir de maneira explitada, que performance tem a ver com throughput, tem a ver com o número de usuários concorrentes que estão usando a plataforma. A gente pode imaginar com um cenário entre 3K RPM e 5K RPM, que isso se reflete basicamente no número de solicitações de requests feitos para os usuários que estão acessando a plataforma. A gente vai reduzir a isso no cenário. E latência também. Então quando eu for fazer uma busca no Booking, não pode demorar muito essa busca, pensando desde a batida no back-end até ser renderizada no front, a gente vai ter que ter uma latência mínima estipulada, porque senão a galera vai provavelmente para um concorrente. Então, pensando mais ou menos nesse cenário, como é que a gente estabelece as tomadas de decisão, tá? É mais ou menos esse o approach que a gente vai tomar, pensando em performance, pensando em escala de time. Vamos começar pela estrutura em si. A estrutura em si a gente tem que pensar, e até eu convido vocês a usarem o Booking.com agora, e navegar pelos produtos que o Booking tem a oferecer. Então, navegar, pesquisar por um hotel específico na região X, simular parte de até quase finalizar a reserva ali e tal. Isso vai te dar uma visão do produto como um todo, pelo menos com um viés mais geral. Tá? Então, você já imagina que tem N produtos dentro do Booking. Eu vou colocar agora a parte de System Design aqui agora, que vai dar uma visão geral já técnica, mas se você olhar só para os blocos que representam os serviços em si, aí você provavelmente já deve ter sacado que isso vai ser microserviço e tal, vou justificar o porquê ainda, mas a ideia é muito de dar ownership para a galera pegar produtos específicos dentro do Booking e ter autonomia para fazer deploy, para lidar com fichas específicas dentro de cada produto e tal, e eu delegar, por exemplo, um PO como estrutura que vai lidar para aquele conjunto de produtos específicos e tudo. Então, cada produto específico do Booking, seja a parte de reserva, de pagamento, de search service, por exemplo, que é de fazer buscas em geral, o próprio management service também, que é a visão do hotel como admin, que quer acompanhar, por exemplo, as reservas que estão sendo feitas nos quartos, nas pousadas ou algo do tipo. Então, perceba que são vários produtos distintos e faz sentido sim a gente delegar responsabilidades para quem vai lidar com cada um desses produtos e especializar a mão de obra que você tem dentro da empresa para cada um desses produtos. Daí a necessidade de você criar uma arquitetura que corresponda a esse fato. Pode ser monolito? Pode. Pode ser monolito modular? Pode.
Mas o que é tendencialmente mais fácil de manter no longo prazo, pensando na escala que o Booking vai ter daqui a alguns anos, que a gente já conhece. Claro que aqui a gente fez um exercício de MVP e tal, mas tendo uma perspectiva mais geral e sabendo que a gente tem alocado alguns devs, e a gente supondo que os devs têm perfis bons, perfis decentes como seniors, staffs ou algo do gênero, né? Pensando naquele pool de 20 devs ou algo assim, para manter o produto, com aquela escala de 3 a 5K RPM que eu comentei, faz sentido pensar na estrutura organizacional dessa forma. Então a gente vai pensar em especialização de mão de obra para produtos específicos que vão se refletir dentro do Booking, tá? Então esse é o primeiro ponto. E vale uma lenda também. Você provavelmente percebeu que eu foquei muito na palavra produto aqui. Eu vou deixar o artigo aqui do Fowler também, que é um artigo que fala bastante sobre microserviços, como pensar o que é, estruturas, etc. E lá ele até cita um lema da Amazon que fala sobre você constrói, você opera. E por que eu estou citando isso? Porque a ideia de você fazer com microserviços entra um pouco também no motivo do porquê a gente está adotando esse tipo de arquitetura distribuída. É muito pelo fato de quanto menor a granularidade em termos de serviços, mais fica fácil você especializar o seu time para lidar com o cliente final e entregar valor no sentido de contribuição a nível de negócio mesmo. Então não quer dizer que em monolito ou em qualquer outro tipo de arquitetura você não vai conseguir fazer isso, você até consegue, mas tende a ser mais fácil ir para um approach desse lado de especializar, colocar em menor granularidade do que fazer o contrário. Então esse é um dos motivos do porquê a gente está escolhendo esse tipo de arquitetura pensando no reflexo da organização das pessoas com o time, com os produtos. Então a palavra-chave aqui é produto. O outro ponto também é sobre performance. Então se você olhar para o System Design também, relembrando ele agora, e a gente já entra em detalhes especificamente em cada serviço apropriadamente, do porquê que ele escolheu o banco que ele escolheu, etc, etc, a gente consegue notar uma coisa, a gente tende a ganhar autonomia com o deploy, ou seja, já que a gente está dando independência, a granularidade é menor, a gente consegue fornecer uma independência a nível de deploy mesmo, ou seja, resiliência em deployment no sentido mais geral mesmo de entregar feature em produção. Então, você vai ter pipe de CI/CD automatizado para cada um desses serviços e o time que está lidando com aquele serviço consegue ter full autonomia sem tendencialmente não impactar outros times. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que se um determinado serviço tende a receber uma carga de throughput maior do que em outra, isso não tende a afetar em nada o outro serviço. Então, isso dá resiliência transacional também. E como esses serviços são menores também, a gente evita algumas coisas que são comuns de potencializar gargalos. Então, por exemplo, quando a gente costuma ter monolitos, a gente acaba tendo uma base só, fazendo join em várias tabelas, geralmente é SQL que a gente utiliza como approach, e join, por natureza, é uma operação pesada. Se você não considerar índice, a complexidade temporal, para busca de join em tabelas, é O de N vezes M, vezes Z, vezes Y, etc. Por quê? Porque onde cada letra dessa do alfabeto, na complexidade temporal, representa o número de registros na tabela. Estou fazendo uma conta simples de complexidade temporal sem considerar índice, tá? Porque essa conta muda. Mas é tendencialmente um gargalo maior. Então, se a gente diminui, deixa menos granular, a capacidade que a gente vai ter de escala é maior, mesmo sem utilizar um approach com joins, por exemplo, tradicionais, usando o banco SQL tradicional. Então, como Postgres ou MySQL, algo do gênero. Isso, pensando em modelagem também, a modelagem do book, ela tende a ir para um lado mais relacional mesmo. A parte de reserva, a parte do transacional de payment, a parte de busca também, hotéis, você tem tipo de quartos, você tem comodidades relacionadas aos hotéis e tal. Então, perceba que é um modelo mais relacional mesmo. E é por isso que a gente vai escolher esse tipo de banco. E o próprio ACID também, localizado numa menor granularidade para cada tipo de serviço, tende a dar ganhos também bem bons para a arquitetura como um todo, tá? Você percebeu pelo System Design também, além dos pontos que eu falei, que a gente colocou um barramento de evento, a gente colocou um Kafka ali, eu escolhi Kafka de maneira proposital porque o Booking usa de fato Kafka em produção. Vou deixar um artigo aqui que fala sobre isso também. Perceba que de maneira geral, os pontos pensando em performance e tudo, com a arquitetura que a gente escolheu e com a estrutura dos times da forma como tá, tende a ser mais escalável ao longo do tempo mesmo. Então, esse é um dos motivos do porquê que a gente fez as escolhas que a gente fez naqueles dois pontos que eu comentei, né? Tipo, tanto de performance como estrutura organizacional dos times e performance especificamente lidando mais com throughput, usuários concorrentes usando a plataforma, como eu falei, e baixa latência. Essa arquitetura tende a privilegiar isso. Então, esse é o motivo do qual a gente foi para a arquitetura com esse viés. E agora, pessoal, a gente vai entrar nos detalhes mais específicos do System Design mesmo, apropriadamente falando. Então, como vocês viram antes, eu dei uma pincelada, mostrei por alto, mas agora a gente vai entrar em detalhes mesmo.
Então bora lá. Olhem diretamente agora pro Hotel Manager App. Ele está passando pelo API Gateway. Esse API Gateway vai validar se aquele usuário tem acesso de fato, está autenticado, está autorizado e tal. O API Gateway basicamente ele vai rotear para todas as layers dos serviços correspondentes. Então ele é basicamente um proxy mesmo para todos os serviços. E ele é o ponto central de onde vai estar todos os nossos endpoints. E a partir dele, a gente vai ter uma lambda também. Ela vai autorizar e vai autenticar o usuário a partir do API Gateway. Uma vez que ele está autenticado e está autorizado, ele vai bater diretamente no Hotel Service, por exemplo. Então o primeiro cara que a gente vai ver é o Hotel Service. Ele vai ser um serviço que vai gerenciar as buscas dos hotéis, como vocês podem já imaginar. Então vai incluir informações detalhadas, como as fotos, por exemplo. As fotos dos lugares vão estar disponíveis no CDN, daí o CDN aí, porque ele já é apropriado para isso de fato, ele deixa a busca ser feita pela foto que foi uploadada na região geográfica mais próxima dos usuários e tal, já cuida de tudo isso, abstrai. É o que o Booking usa, inclusive, em produção, tá? A gente vai conseguir saber a disponibilidade do hotel, por exemplo, desse serviço. E esse serviço ele vai ter um banco próprio, que é um banco Postgres, com um esquema de Master Slave. O que significa ser Master Slave nesse caso? Basicamente são read réplicas, o Slave, e o Master é o nó principal de onde as informações vão estar inseridas no banco, por exemplo. É a parte onde a escrita é de fato feita. Então, os registros dos hotéis vão estar, junto com as propriedades, os status, vão estar nesse banco. Além disso, informações como a localização do hotel, tipos de quartos e comodidade, né? E tipo, comodidade você imagina que é o Wi-Fi, se tem estacionamento ou não, se tem piscina ou não, se tem academia ou não, se tem restaurante, bar ou não, se tem ar-condicionado, por exemplo, ou algo do gênero, aquecimento, sei lá, algo do gênero. Então, essas informações, inclusive, elas são facilmente cacheadas, daí o Redis. É uma informação que você não precisa ir no banco. Não precisa consultar de fato uma tabela a mais, fazer um join a mais, no sentido de leitura, porque já vai facilitar, tá? Além disso, toda vida que eu faço uma operação de inserção nesse serviço de hotel ou de operação de inserção, exatamente falando, a gente vai publicar uma mensagem também que vai para um tópico no Kafka. Então, toda vida que a gente faz qualquer operação que envolva um evento, a gente dispara uma mensagem no Kafka, porque a gente pode inclusive minerar, fazer data science em cima desses dados também. Além do fator do Hadoop e do Spark ali tá plugado no Kafka com consumers e tudo mais apropriados para consumir as mensagens que estão vindo dos tópicos e tudo, tem um fator também de que tem mais fontes de dados interessados em consumir essas mensagens do Kafka, né? Que é, por exemplo, o caso muito claro do Search Service. Os registros estão na consistência forte do ACID no Hotel Service, vinculados aos hotéis, mas, por exemplo, o Search Service, ele recebe e consome essas informações e são inseridos os documentos dentro do Elastic a partir de tópicos no Kafka. Então a gente tem consistência eventual, tem dual write nesses dois caras aí, que é o Postgres mais com RDS mais o Elasticsearch, e é a partir dos tópicos que a gente consegue saber exatamente como essas informações foram inseridas dentro do Elastic, tá? O tracking vem a partir daí e essas informações podem ser colocadas de maneira realmente assíncrona a partir do tópico. Vale o adendo que a gente escolheu o Kafka de fato em prod inspirado no Booking, mas se fosse do dia 1 a gente pensando em fazer do zero e tal, provavelmente dá para escolher algo bem mais simples do que um Kafka da vida, usando SQS, usando SNS, se as features do Kafka de tolerância à falha, de streams e tal, não der ganhos reais para o projeto pensando em escala ou mesmo para aquele momento que você está querendo usar no MVP. Então, brokers mais simples provavelmente tende a privilegiar a produtividade dos times no dia 1 aí. Com um SNS ou SQS resolveria bem esse cenário, tá? Mas enfim, é cunho didático aqui. Então, esse é o flow do que acontece com o fluxo envolvendo o serviço de hotéis, por exemplo, que poderia ter um time especializado só lidando com esse cara. O outro ponto, e esse é bem interessante, a gente tem a parte de reserva de fato, tá? A gente tem a parte do Search Service e tem a parte do Payment Service. O que acontece? Vamos pegar o fluxo de tradicional, tá? O Customer App lá, então o usuário, o cliente, está buscando por um hotel em particular, seja ele qual for. Ele vai fazer uma busca e depois dessa busca ele pode ou não fazer uma reserva. Então perceba que o Search Service, ele é um cara que recebe muito mais carga de throughput relacionada à leitura do que de write relacionado à reserva de fato. Então geralmente a galera vai mais pesquisar, mas não vai fazer a reserva. Então, a carga de throughput é diferente entre esses dois serviços, tá? E aí, como a carga de leitura vai ser muito alta e faz muito sentido a gente buscar por coisas que envolvem, por exemplo, correspondência parcial. Quando você vai buscar um texto, por exemplo, vai buscar por Búzios, vai buscar por Fortaleza, vai buscar por Jericoacoara, por exemplo, você pode pesquisar isso de N modos diferentes e achar a mesma correspondência de hotéis relacionada àquele texto que você colocou. Então, daí a necessidade, por exemplo, de busca por sinônimo também, sabe? Tipo, filtros avançados e tal. A gente consegue fazer tudo isso com queries DSLs, por exemplo, no Elasticsearch, usando propriedades como wildcard, como keyword,
como should, must e tudo mais, tipo, usando cláusulas dentro da query para facilitar a busca no serviço e assim evitar join pesado também. Isso gera um outro problema que é de escrita dual write, que a gente chama, a gente tem que escrever em duas fontes de dados diferentes. A gente vai abordar isso quando a gente estiver trabalhando em cima do curso e tal. Então, mas é o mesmo approach, tá? A gente usa o Elastic e usa o banco do Booking com o Postgres também, mesmo esquema, tá? Master Slave aí. Que o RDS da Amazon a gente vai usar a AWS ou algo do gênero, vai abstrair pra gente. E mesmo esquema, uma vez que a gente reservou, a gente publica a mensagem no tópico também. Quando a gente for efetuar de fato a reserva, tá? A reserva é feita em onde? No Booking Service, que vai se comunicar com o Payment Service, que vai abstrair uma comunicação com um provedor de meio de pagamento, um adquirente, uma PSP, uma subadquirente ou algo do gênero, um gateway e tal, que vai abstrair a parte de pagamento. Então esse service vai ser basicamente um Payment Service, provavelmente vai ser um adapter ou algo do tipo, que tem filas embutidas para receber a solicitação de atualizações do que aconteceu com o estado do meio de pagamento. Tá? E vai ter informações que podem ser cacheadas também facilmente na parte de reserva, por exemplo, que a gente vai buscar do mesmo cache no Redis. Então, perceba que esse fluxo aqui de Search, Booking Service e Payment Service, ele poderia ser destinado para times diferentes. Um time que lida só com busca e um time que lida com busca de hotéis e coisa do gênero, né? No Elastic, com o time que faz de fato a reserva e tal. Tem um time que só lida com a parte de abstração de meio de pagamento, resiliência transacional. Você vai bater em dois adapters diferentes de meio de pagamento, bate no Stripe e depois bate, por exemplo, numa Braintree ou, sei lá, aqui mesmo no Brasil, uma Stone da vida, um gateway qualquer de pagamento e tal. Então, são lógicas de negócio bem complicadas e a gente vai usar também o Kafka para publicar os eventos. E aí, por último, tem a parte aqui de Customer Manager. O Booking Manager Service, ele vai basicamente permitir com que o dono do hotel, o dono do lugar que permite a hospedagem dos customers, ele acompanhar, né? Basicamente, as propriedades acompanhar, visualizar as reservas que foram feitas pelos usuários, né? Atualizar a disponibilidade de quarto ou não e gerenciar os detalhes da reserva em si. Portanto, esse serviço aí em particular, ele se comunica com o serviço de reserva também, pagamento e hospedagem. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do approach que a gente viu, tá? Do System Design, da arquitetura, por que a gente escolheu fazer desse jeito, por que tá desse modo. Esse problema que a gente está resolvendo no Booking, a gente pode resolver de N modos diferentes, com stacks diferentes e tal. Não vai fazer tanta diferença pro curso a stack que a gente vai escolher, por isso que a gente vai tender a fazer esse curso replicado com stacks diferentes mesmo, para difundir conhecimento em stacks diferentes e tal. O domínio do Booking basicamente envolve muito Elastic, envolve muito publicação de evento em fila e envolve basicamente cenário de pagamento com I/O, né? Envolve muito I/O em fila, I/O em rede em geral, TCP, UDP, HTTP, pode ser um gRPC também, dependendo do cenário, mas no geral, muito I/O. Então, Node, por exemplo, brilharia muito bem nesse cenário, o Spring Web Flux brilharia muito bem nesse cenário, Golang brilharia muito bem também, por exemplo, né? Então tem várias stacks que podem servir como abstração para resolver esse problema. Então conto com vocês aí nos próximos vídeos, se inscreva, compartilhe, comente também, mostre engajamento real, porque vai dar muito trabalho produzir isso, então preciso muito da ajuda de vocês, tá? Então, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.